Semana passada, eu fui lá para Contagem, prefeito, para saber da população o que tá pegando, o que a população mais precisa, de mais urgente. E aí a gente tem umas imagens da minha interação com a galera lá de Contagem. A gente tem o primeiro vídeo aí, Rafa? E eles estão aqui, fala pra gente, o que você tá achando aí do novo prefeito? Ele tá sem palavras. Galera, eu tô aqui na porta da prefeitura de Contagem. Vim tentar interagir com as pessoas aqui, mas não tem pessoas. Quer dizer, tentei estabelecer contato com 2 cachorrinhos, consegui. Mas agora são 4h20 da tarde, não tem ninguém aqui. Já sei, eu vou lá pro Eldorado, eu vou pra um ponto de ônibus lotado de gente. E eu quero interagir, quero fazer uma ponte, uma linha direta com o prefeito eleito Alex. Atenção, partiu, fui! Fala, galera, eu tô aqui, ó, num ponto de ônibus, aqui no Eldorado, em Contagem. Tô aqui com... É casal? É casal? É casal. Natália e Iago. Natália, você é daqui de Contagem? Sou. Porque ela gritou lá de longe, o prefeito novo chama... Alex de Freitas. Alex de Freitas. Fala pra gente, como que tá o transporte aqui em Contagem? O que vocês estão achando? Precário o transporte aqui, a passagem muito cara. Meu ônibus, por exemplo, é Novo Progresso. Meu ônibus que roda esse bairro todo, é Milanês, Novo Progresso, Oitis, Laguna. E não tem ônibus no meu bairro. Então, o ônibus é 0402. Pra quanto que foi a passagem? Dos ônibus da Transcom foi para 4,5 e os outros 4,85. No 4,85! Aumentou, só que ainda vai ter mais 2 aumentos ainda, né? É 3 vezes por ano. Aumenta 3 vezes por ano? 3 vezes por ano e tá péssima. Você vê lixo, ônibus sujo, só tá faltando até barata dentro de ônibus. Todo dia tá estragando ônibus. Nossa, 50 minutos, vai lotado, é 1 hora que a gente espera, de lá pra cá, pior ainda. Os ônibus sempre lotados e a passagem caríssima, um transporte péssimo, qualidade péssima. Tem uma reclamação quase constante na região metropolitana de Belo Horizonte com relação ao transporte. Transporte coletivo eu tenho acompanhado de muito tempo, até depois quero retornar o assunto que lhe trouxe aqui, que é o IPTU. Foi quando a gente começou a conversar e foi por esse mote, e na oportunidade, até como jornalista, eu fiz uma afirmação aqui, e essa afirmação chegou até o ouvido do prefeito, e o prefeito, através do jornalista Pedro Blanc, me procurou e falou: peraí, vamos conversar. Mas vamos falar primeiro do que já foi apresentado na tela, que é o transporte público. O transporte público na região metropolitana de Belo Horizonte sofre muitas críticas. Muitas críticas, primeiro, porque nós não temos um sistema integrado metropolitano. Isso dificulta muito o entendimento do que é transporte em Contagem, do que é transporte em Belo Horizonte, em Betim, em Nova Lima, Ribeirão das Neves. E um outro motivo é que a gente vê o transporte público não se modernizar na região metropolitana de Belo Horizonte. Na sua opinião, o que pode ser feito para que se transforme essa realidade, por exemplo, de ônibus sujo, que demora, que não atende a necessidade do cidadão? O que pode fazer para mudar isso? Vamos lá, Paulo, e toda a população de Contagem, eu quero lembrar que praticamente 1 ano percorrendo a cidade toda, entrei com 2 ações populares na justiça para impedir que a prefeitura renovasse os contratos com as empresas que prestam serviço na cidade hoje por mais 10 anos. Exatamente por reconhecer a realidade precária com que atende a nossa população e, na verdade, é uma humilhação para o usuário do transporte coletivo de Contagem. Outra coisa que é necessário lembrar, uma parte desse transporte é administrado pela prefeitura, pela autarquia de trânsito, no nosso caso a Transcom, a outra pelo DR, o intermunicipal. Naquilo que compete à prefeitura e a esse prefeito que vos fala, nós compramos uma briga com essas empresas e com o sistema de transporte, com todo esse cartel que dura há 40, 50 anos na cidade. Mudamos a relação, lógico, respeitando o empresário, como deve ser respeitado, mas deixando claro que a gente, pela primeira vez na história, está do lado do usuário. Estamos aguardando o retorno do recesso do Ministério Público, do promotor, para que a gente vai à justiça impedir, ou para não deixar esse aumento recente no último dia, nos últimos dias do ano. O contrato previa, o prefeito autorizou o aumento de 3,70 para 4,5.
Eu não posso, numa canetada, resolver isso. Quem decide é o juiz, mas entendo não haver condições do morador de Contagem pagar a mesma tarifa que paga o morador aqui, o usuário de Belo Horizonte, por uma razão muito simples. Belo Horizonte investe no sistema há muito tempo e oferece um sistema mais moderno, mais confortável e mais eficiente para a população. Contagem não fez os investimentos necessários. Na verdade, o usuário é humilhado, os horários não são cumpridos, tudo isso a gente vai mudar. Eu reuni no segundo dia de governo com sete empresas divididas em 2 consórcios que atendem ao município de Contagem. Definimos o passe livre, meio passe para o estudante. O domingo é meia, já é um efeito para atender boa parte da população. Essa meia tarifa no domingo é para todo mundo? Para todo mundo. Para todo mundo. E os estudantes de Contagem, secundaristas e universitários terão meia passagem. Alguns deles poderão, inclusive, nem pagar o transporte, aqueles que tiverem no cadastro social da prefeitura mais crítico. Agora, essas são as primeiras medidas que competem ao prefeito. As outras eu vou à justiça. Isso é histórico. Vocês vão lembrar aí, Paulo Leite, jornalista experiente, quando foi que um prefeito brigou contra essas empresas. E a gente está numa situação muito confortável. Tudo que a gente disse na campanha que íamos fazer, nós vamos fazer. Outra coisa, vamos fazer a licitação com acompanhamento do Ministério Público. Contagem, essas empresas trabalharam durante quase 50 anos sem nenhum processo legal. Quando foi feita uma licitação, o Ministério Público a considerou fraudulenta. Ficaram 10 anos, a justiça, lamentavelmente lenta, não deu nenhum parecer. Eu não vou permitir a continuidade desses 2 consórcios. Vamos fazer uma licitação transparente, moderna e vamos investir no sistema para proporcionar à população mais segurança, mais conforto e uma tarifa mais justa. Só para o Contagense, para nós aqui de Minas Gerais entendermos, como é que é a trajetória do prefeito Alex de Freitas? O que você fez até agora na política, na tua vida política, e como é que você chegou na prefeitura da cidade? Olha, Paulo, eu digo isso para alguns que estão me conhecendo agora e pouca gente acredita. Eu jamais pensei em me tornar prefeito, embora eu tenha pelo serviço público um profundo respeito. Eu gosto da política, da boa política, reconheço na política o lugar para se melhorar a vida das pessoas. Trabalhei e militei na política durante muitos anos, fui funcionário da prefeitura por várias vezes, aprendi muito com os funcionários efetivos da casa, passei por vários prefeitos, acumulei experiência no serviço público, me especializei no serviço público e recebi um convite em 2012, 2013, 2014, eu não me lembro, 2014, para liderar um movimento a favor da cidade e me escolheram candidato. E eu aceitei o desafio, o que para muitos parecia impossível. Comecei uma candidatura com menos de 1%, terminei o prefeito mais votado da história de Contagem. Mas o que me move são as mudanças que a cidade precisa, mudanças de paradigma. Eu não quero disputar uma eleição permanentemente. Eu não estou preocupado com a próxima eleição em Contagem ou com a próxima eleição daqui a 2 anos. Eu estou preocupado com as mudanças que a cidade precisa experimentar para viver um novo tempo. Contagem já podia estar muito mais avançada nos últimos 20 anos em várias áreas, mas exatamente pelo fato de quem passa por lá quase sempre ter um calendário eleitoral à frente do para-brisa, impede muitas vezes que aquilo que é inevitável ser feito, mas que pode causar algum nível de impopularidade, seja feito. Eu estou preocupado, portanto, em entregar uma cidade melhor para os contagenses e não vou pensar em calendário eleitoral, nem em 2018 e nem em 2020. O que nos espera agora é muito trabalho e a população vai ter, e acreditem nisso. O que me move a trabalhar de 7 horas da manhã às 11 horas da noite, todos os dias nas últimas 3 semanas, é o bem da cidade, é aquilo que precisa ser feito. Eu te fiz essa pergunta por um motivo só. Falando do que eu falei a seu respeito aqui no ar, eu não tenho nenhum problema para repetir, eu disse que você era o prefeito Pinóquio, porque durante a campanha tinha dito que não cobraria o IPTU e depois, no seu primeiro dia de mandato, tem que conviver com a cobrança do IPTU. E depois até defendeu a volta da cobrança do IPTU em Contagem. Então eu te chamei mesmo de prefeito Pinóquio e gostaria até de agora dizer o complemento de tudo isso que foi a minha fala. Qualquer político que eu conheço, e eu conheço muitos na minha história profissional, teria metido um processo contra mim, ou teria pressionado a direção da casa para que eu viesse aqui e falasse o contrário. Qualquer prefeito que eu conheço faria isso. Da região metropolitana, com certeza, todos eles fariam isso.
E me estranhou o fato do Pedro ter me ligado e que você queria conversar conosco. E isso me faz ter que dizer a você que essa atitude corajosa, e não só a coragem simples da bravata, mas a coragem honesta e sincera de ter vindo até aqui, me faz olhar de jeito diferente essa forma como você está pretendendo governar a Contagem. Vou prestar muita atenção daqui para frente. Nós estamos em intervalo daqui a pouquinho, já queria... Não, daqui a pouquinho, Paulo. Tá, E só para dar uma situada para o nosso ouvinte que está ouvindo, acompanhando pela live em outros pontos do estado de Minas Gerais, do Brasil e até do mundo, Contagem está aqui na região metropolitana. A gente está falando de um município que tem 700 mil habitantes praticamente, quase, né? Qual é a economia do estado? A segunda economia do estado? Terceira economia do estado, e que tem uma estação do metrô, que é um complemento do metrô de Belo Horizonte. Não existe uma ligação por metrô, trem de superfície, né, Paulo? Até Betim ou outras cidades da região metropolitana, já que estão tocando no ponto do transporte público. E aí, só para você entender um pouco da realidade de Contagem hoje. O Paulo está trazendo essa questão do IPTU que vai ser abordado com o prefeito Alexis de Freitas. Eu queria até conversar mais demoradamente sobre o IPTU no próximo bloco, porque é um assunto um pouco mais longo para a gente entender, destrinchar essa conversa completa, mas a Paloma tem participação de contagenses, então vamos lá. Tem participação, inclusive, sobre transporte. Rafael Jonathan perguntando, pergunte para o prefeito por que o meio passe não vai atender os universitários. Segundo ele, são os que mais precisam. O meio passe vai atender aos universitários. A equipe do transporte, da Transcom e da educação, enfim, o grupo que a gente criou para sistematizar a inscrição desses estudantes está terminando o trabalho essa semana. Eles vão ser todos cadastrados, as empresas receberão esse cadastro e a gente vai fiscalizar o cumprimento dessas ações. Mas são os estudantes secundaristas e os universitários. Bacana. Tem uma pergunta também aqui do Gilmar Costa, morador do bairro Sapucaia. Ou melhor, pergunta a ele sobre a Via Expressa, quando teremos o início das obras de troca do asfalto da via, já que foram colocadas faixas indicando essa obra e a gestão anterior informou antes de sair que os recursos para a mesma já estavam assegurados e liberados. E por que os bairros que estão na divisa dos municípios são tão mal cuidados, como é o caso do meu bairro, Sapucaia, e os bairros vizinhos São Luís, São Caetano e outros? Fica uma prefeitura responsabilizando a outra, isso independe de qual partido esteja no governo. Independente de qual partido seja o governo, é a pergunta do contagense Gilmar Costa, que está ouvindo aqui o Central 98, prefeito. Olha, Gilmar, aí do Sapucaias, eu fui seu vizinho durante 27 anos aí no Industrial São Luís. Eu conheço bem o que é morar numa região limítrofe. Eu morava a 50 metros do limite de Betim. Você vai ver que nós vamos mudar esse parâmetro, mas é sempre um problema. Às vezes o problema é diálogo, né? Eu me coloquei à disposição do prefeito Vitório Medioli, aí no caso do limite com Betim, para a gente fazer uma gestão que interesse ao povo de Betim, ao povo de Contagem, de maneira muito harmônica. E ele me recebeu de braços abertos, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar à população aí dessa região limítrofe, que é a região que eu cresci, que eu vivia, onde eu aprendi, inclusive, a militar na política. Você espere aí alguns dias, você vai perceber que vai mudar essa relação. Estou torcendo aí também pela gestão do Vitório, pelo bem da população de Betim. Agora, ele está me perguntando sobre a Via Expressa. Em específico, a Via Expressa totalmente esburacada, né, prefeito? O governo passado fez muita propaganda, assinou um convênio com o governo do estado, de 15 milhões, para que a gente faça todo o recapeamento da Via Expressa no trecho mais crítico que vai do metrô até o Petrolândia, até o final do São Luís. Mas essa licitação foi startada, mas não tem o vencedor ainda. Acho que no final dessa semana, até o meados da semana que vem, deve ser anunciado o vencedor, tem prazo para recurso, mas eu quero me comprometer com a população de Contagem que ainda em fevereiro, havendo condições climáticas favoráveis, a gente vai iniciar o processo que deve durar 60 dias e recuperar aquele trecho. Mas hoje, eu dei a ordem ontem para o secretário responsável para fazer um paliativo. Não há como se transitar na Via Expressa, nesse trecho especificamente que vai do Água Branca ao Parque São João, é impossível, tem acontecido muitos acidentes, a vida das pessoas está correndo perigo. A operação Tapa Buraco inicia hoje nesse trecho, vai ao final de semana e até a semana que vem, até que essa obra possa ser iniciada e a solução definitiva para a população. Dá tempo de mais uma pergunta? Mais uma pergunta, Paloma. É o Mozart Moura, morador da região da Ressaca, em Contagem. Pergunta o prefeito se de fato será fechado o restaurante popular da região Ressaca. Qual a previsão de conclusão do viaduto das Américas e o que falta para inaugurar a UBS Arpoador, que aparentemente está pronta, porém inativa?
é a UBS, a Unidade Básica de Saúde. Todas essas obras que nós encontramos, a gente está fazendo um processo de auditoria interna primeiro, para saber quais a gente pode continuar, porque infelizmente a gente encontrou muita coisa errada, né? E é meu dever verificar quem tem pagamento para receber, que obras foram concluídas, bem entregues ou não. Isso demanda um pouco de tempo. A gente enfrentou um problema e vejam, a cidade convivia com 900 cargos comissionados. Eu assumi a prefeitura podendo nomear 100 e poucos cargos comissionados, porque a lei que foi enviada para a Câmara foi errada, o Ministério Público acionou a Justiça e havia uma sentença. Procuramos o Procurador-Geral de Justiça do Estado, fizemos um acordo e vamos conseguir nomear parte desses cargos para que a gente possa ter profissionais para nos ajudar a fazer isso. Então, todas essas obras estão sendo avaliadas ponto por ponto para a gente dar sequência. Nenhum restaurante popular vai ser fechado. A gente vai melhorar o atendimento, vamos diminuir o custo, fazer uma auditoria para ver se esses convênios estavam sendo bem usados, fazer aquilo que é meu dever, minha responsabilidade, inclusive para não ser responsabilizado por erros cometidos no passado. Então, um pouquinho de paciência para a população da Ressaca. Essa UBS especificamente, eu me comprometo a mandar resposta aqui para a Central 98 assim que terminar o programa, vou acionar o secretário para ver se a gente já tem uma notícia para dar para aquela população. Mas tudo vai ser concluído, apenas aquilo que legalmente não puder ser continuado, que tiver que ter uma ação da Justiça ou do Ministério Público, é que a gente vai ter que paralisar. Só antes de ir para o intervalo, rapidinho aí, um tempo para a resposta aqui. A imagem dos políticos no Brasil está sapecada. E até com muita razão. A gente não pode dizer que o cidadão não tem razão de sapecar essa imagem. O que você acha que tem que ser feito, prefeito, para que o cidadão passe a entender novamente a função do político e para que o cidadão possa perceber que aquele que exerce a atividade política, que é uma atividade delegada pelo cidadão, faz em benefício dele e da transformação da realidade atual? Olha, Paulo, eu concordo com você, a população tem toda a razão de estar indignada com a classe política, porque ela só tem dado desgosto para todos nós brasileiros. Eu acho que é uma grande refundação da política brasileira, uma grande reforma política, que estabeleça novos parâmetros, que tenha coragem de mexer nas feridas que poderiam ter sido feitas nos últimos 30 anos. Há 30 anos eu ouço falar em reforma política, mas é muita conveniência, tem muitos grupos que têm interesse. A gente precisa de 40 partidos nesse país? Não. A gente precisa de um pouco mais de sinceridade. Eu acho que a reforma política já começou e é a população que está fazendo. Eu acho que daqui para frente o chamado migué, as obras eleitoreiras, o blá blá blá, dinheiro em mídia, muita propaganda, mas sem o serviço bem prestado na ponta, a população já não reconhece mais. E essa eleição foi um recado muito forte que foi mandado pelas urnas e pelos brasileiros, por todo o país. A aposta é num novo perfil, é numa gestão eficiente, é quem fala menos e faz mais. Então, acredito que a população está dando um recado para o Congresso dizendo, se vocês não fizerem a reforma, nós a faremos. Eu tenho esperança, até porque a classe política vai ter que continuar existindo, os políticos continuarão a serem eleitos, a população precisa escolher cada vez melhor e que as pessoas de bem militem na política. É o único caminho que eu vejo e enxergo para melhorar a política no Brasil. As pessoas de bem terem a indignação que estão tendo e há muito tempo acumulada, mas que transformem essa indignação em movimentos, em conteúdo, na escolha de pessoas e personagens que possam mudar a realidade de todos nós. Muito bem, estamos recebendo o prefeito de Contagem, Alexis de Freitas, aqui no Central 98. A gente vai dar uma pausa. Central 98, hoje recebendo o prefeito de Contagem, Alexis de Freitas. Deixa eu tentar colocar no ar aqui um áudio. Esse áudio a gente recebeu na semana passada, às vésperas da visita do prefeito, e então a visita foi adiada em função da chuva. Vamos tentar ouvir, prefeito, a fala aqui do nosso ouvinte lá de Contagem. Conseguiu, não? Não conseguimos colocar aqui o áudio. Infelizmente, ele estava falando de uma situação, me recordando aqui do áudio que eu vi um pouquinho mais cedo, do trecho inundado. Ele mora na região do Água Branca. O senhor falou que vai ter uma reunião com o ministro no mês de fevereiro, já tem uma parte da equipe do senhor lá em Brasília, negociando para, quem sabe no futuro, trabalhar essa questão das piscinas ali, dessas áreas para contenção dessa água excedente das chuvas. É isso mesmo, né, prefeito? É isso mesmo. A população do Água Branca, de fato, sofre muito, há muitos anos, ali naquele ponto baixo do Água Branca, próximo ao metrô.
E eu compreendo a indignação. E há outros pontos na cidade que também convivem com alagamentos, todos eles a gente vai ter que enfrentar. Esse correspondente ao problema da bacia do córrego Ferrugem, eu tenho esperança de que ainda esse ano, junto com o governo do estado e o Ministério das Cidades, a gente consiga o financiamento para executar as obras que sanarão de maneira definitiva esse problema que assola aquela população. Agora, Paulo, a conversa que originou a toda essa situação. IPTU em Contagem, após quase 30 anos, volta a cobrança para a população. Até fazer a narrativa, eu estava entrando pro Central e recebi no meu WhatsApp de um contagense um documento assinado durante a campanha pelo senhor, por você, pelo seu vice-prefeito na oportunidade, o candidato a vice-prefeito na oportunidade, que se comprometia em não voltar com a cobrança do IPTU. E aí causou estranheza o fato de, depois, ao final do mandato anterior, os vereadores de Contagem terem votado pela volta da cobrança e a cobrança parece que agora acontece a partir de 2018. Como é que é essa história do IPTU? Conta pra gente. Você assinou o documento, o que você pensava na época, o que mudou de lá pra cá? Vamos lá, Paulo. Eu me comprometi, eu e o meu vice, o William Barreiro, durante o processo eleitoral, já no segundo turno, assinamos um documento e registramos no cartório de manter a cobrança como estava. É só para deixar um ponto bastante claro para todos os ouvintes e para vocês aqui da 98. A cobrança de IPTU em Contagem já existe. Já existia, inclusive, antes dessa alteração, para lotes vagos, para a indústria e para o comércio e para imóveis acima de 720 metros quadrados. Fomos lá e assinamos um documento para manter assim. A gente desconhecia naquele momento, e toda a Câmara de Contagem, e eu acho que toda a cidade, de uma notificação do Ministério Público e do Ministério Público do Tribunal de Contas, determinando a volta da cobrança ou a extensão dessa cobrança para o público que poderia pagar. O prefeito engavetou esse documento de janeiro de 2016 até dezembro de 2016. A Câmara, quando tomou ciência da notificação do Ministério Público, e aqui eu quero deixar bastante claro para as pessoas, e eu acho que cada um de vocês consegue compreender. Às vezes a gente faz promessa para um filho, vou te dar uma bicicleta no final do ano. Em julho você fica desempregado. Você tem que repactuar isso com seu filho. Eu e o William nos comprometemos com toda a população, ignorando uma determinação do Ministério Público que já há alguns anos vem indicando ao município que essa cobrança ou a isenção dessa cobrança é irregular e é ilegal. Eu tinha dois caminhos, né? Primeiro, consultado por uma Câmara sem ser o prefeito, de fato, o prefeito eleito, e acho que respeitosamente a Câmara buscou a minha opinião. O William era vereador enquanto candidato a vice e me disse: Alex, nós temos que tomar uma decisão difícil que compromete a nossa popularidade. Nós assinamos um documento. Falei: William, eu vou ser um prefeito que vou cumprir a lei, que vou respeitar o Ministério Público e a Justiça. E vou cumprir as promessas, os compromissos que assumimos com a população de respeitar o dinheiro público. Mas eu não vou desrespeitar a orientação do Ministério Público. Se é irregular, deixa a Câmara corrigir. Agora, vamos preservar a parcela da população que sofrerá gravemente se tiver que pagar o IPTU nos moldes em que ele é hoje. Porque a gente chega naquele valor, essa cobrança do IPTU vai ser feita para imóveis a partir de R$150 mil, é isso? 140 mil. 140, o valor venal do imóvel. O valor venal destacado na guia do IPTU, que é diferente do valor, por exemplo, do ITBI, que é muito próximo do valor de mercado. É só para a gente ter um cálculo aí, para a gente deixar o ouvinte entendendo esse cálculo. É um cálculo a grosso modo, o valor venal declarado na guia do IPTU, ele é correspondente a aproximadamente 50% do valor de mercado. Às vezes até menos, porque o nosso cadastro, como a cidade não cobra há quase 30 anos. Quanto tempo? Quase 30 anos já? 27 anos, desde 1990. Mas era uma outra realidade. Nós tínhamos 200 mil habitantes, a cidade tinha arrecadação, era uma cidade industrial. Nossa economia mudou, a cidade hoje tem quase 700 mil habitantes e problemas e uma dívida social com a sua população absurda. E convive, por exemplo, com uma especulação imobiliária grave. É isso que eu não tenho medo de debater. Eu não acho justo alguém que tem um apartamento que aqui em Belo Horizonte, no Lourdes, vale 800 mil, em Contagem ele vale 1.400.000. Isso é e muito que ele sério. tenha a condição de fazer um pagamento. E veja, esse apartamento em Contagem, se fosse aqui em Belo Horizonte, ele ia pagar algo em torno de R$8 mil de IPTU. Com a lei que a Câmara mudou agora,
e que eu vou ser obrigado a cumprir, porque o prefeito, o limite de qualquer agente público é o cumprimento da lei, esse mesmo apartamento vai pagar R$ 1.200, R$ 1.500 em Contagem por ano. Agora, eu quero deixar claro, são 170 mil imóveis, aproximadamente 170 mil imóveis. Mais de 70% ou quase 70% da população está imune à cobrança. Então 70% da população... Ela não vai ser atingida pela cobrança. Isso aqui tem uma dúvida. Os moradores, para ter uma ideia, como o nosso cadastro é muito defasado, Paloma e Paulo, a gente vai ter que fazer a revisão e é minha obrigação fazê-lo. Os barracões não pagarão. Os imóveis, 95% dos apartamentos de Contagem não vão pagar IPTU. Agora, os imóveis e as pessoas que têm imóveis valorizados e que têm condição de fazer o pagamento, farão um pagamento justo. E a gente vai corrigir uma injustiça que se acumulava aí nos últimos 10 anos, 12 anos. Pessoas que estavam pagando muito caro, inclusive comerciantes, empregadores, enfim, todo ano a conta era mais salgada para eles. A gente vai ter que corrigir essa rota também, paralisar esses aumentos e utilizar bem essa receita. Um incremento na receita da ordem de quase 50 milhões por ano, que é imprescindível para que a prefeitura, por exemplo, a partir do ano que vem, não entrasse num colapso financeiro. Felizmente, as contas esse ano se fecharam à custa de redução de serviços sociais, como na saúde, como na limpeza urbana, sem dar 2 anos de reajuste para os servidores, que agora vão querer o reajuste. E eu acho justo que eles nos cobrem, porque o servidor trabalha muito e ele tem que prestar um bom serviço, ele só faz isso se estiver bem remunerado. Então esse dinheiro vai ser utilizado para melhorar a saúde, o serviço social e para melhorar a relação com o servidor da cidade. Tem uma dúvida aqui da Yasmin Souza, prefeito, que é o seguinte: pergunta o prefeito qual é a proposta para os bairros como, por exemplo, Milanês, que não tem as escrituras e será cobrado o IPTU. Ela quer saber se será disponibilizada a escritura desses imóveis para os moradores. Milanês, o bairro. Bairro Milanês, que é um excelente bairro. Então pode dar a impressão que é um bairro como outros que a gente tem na periferia, com pouca infraestrutura. Um loteamento clandestino, que tem quase 30 anos, foi vendido, as pessoas construíram, tem infraestrutura. O que a gente vai fazer é um grande plano, um grande planejamento para que a gente faça um grande projeto de regularização fundiária de Contagem. A gente vai impedir novos loteamentos clandestinos, que é meu dever, vamos fiscalizar melhor para que o empreendedor não ponha o dinheiro no bolso e depois deixe o município e o comprador de boa fé na mão. Então a gente vai fiscalizar melhor as áreas públicas, vamos fiscalizar para que eles não façam parcelamento irregular, mas vamos regularizar, assim como o Milanês, que já está fácil, um processo simples e a população de lá tem condição e até topa pagar pelo custo de cartório, por exemplo, mas também as áreas socialmente mais afetadas que precisam do documento e já podem ter. Então, uma das ações que o nosso secretário de Habitação está fazendo hoje em Brasília é buscar recursos junto ao Ministério das Cidades, que tem recurso a fundo perdido para isso, para que a gente implemente nesses 4 anos o processo de regularização fundiária de todas essas áreas. Mas sim, o Milanês vai pagar IPTU porque utiliza a cidade, utiliza, ainda que precariamente, mas se estiverem enquadrados naquilo que a lei prevê, eu tenho que fazer a cobrança. Bom, prefeito, nós estamos falando aqui hoje mais cedo a respeito do Fundo de Participação dos Municípios, que inclusive vai deixar de ser pago agora para 8 municípios, e municípios grandes como Araguari e Caratinga não receberão a sua parcela do Fundo de Participação do FPM. E eu, na oportunidade, disse que há um desequilíbrio muito grande desse pacto federativo que está esgarçado há muito tempo. Os municípios mandam um tubo de 100 polegadas e recebem um cano de meia. Aliás, o Antonélio bem disse que quem está levando a meia é a população mais uma vez. Como fazer para a gente repactuar essa porcaria montada, e não tem outra palavra para dizer, essa porcaria montada de um pacto federativo tão frágil como o que acontece hoje? Eita, que eu queria ter essa fórmula prontinha. Ontem eu estive com alguns deputados federais e discutimos exatamente isso. Contagem tem uma participação pequena no Fundo de Participação dos municípios. Eles consideram uma cidade rica. Contagem tem essa fama, como se de fato fosse. Os números impressionam, mas é uma cidade com problemas históricos, né? De uma dívida social imensa. Quem conhece a periferia de Contagem sabe do que eu estou falando. É uma cidade que precisa muito da ajuda do governo do estado e do governo federal. É lógico, a nossa situação não é tão crítica como a de Neves, por exemplo, e a gente tem que ser solidário a outras cidades que têm problemas mais graves. Mas o problema é que Contagem enfrenta a explosão, né? A exclusão da população que vai sendo expulsa pela especulação imobiliária de
de Belo Horizonte, e que vai desencadeando para primeiro Contagem, Betim, Neves, enfim. A gente precisa de uma solução e é um debate que os prefeitos têm feito aí nas suas associações, mas não tem encontrado eco no governo federal. Eu falei da reforma política e essa é uma outra grande reforma, a rediscussão do Pacto Federativo. O município, que é onde o cidadão vive, enfrenta os problemas, vai xingar sempre o prefeito, porque o presidente está em Brasília e o governador ninguém sabe nem para quê, o que ele faz. Essa que é a verdade. O papel do Estado como repassador de recursos também tem que ser revisto. Os municípios têm que ter mais autonomia, mas eu pergunto, e aí a população tem que se perguntar, com o nível de política que a gente tem hoje, com a divisão dos municípios que foi feita em 88, colocando no Brasil 5.500 e tantos municípios, é possível que isso seja feito? Municípios tenham capacidade de gerir melhor esses recursos? É preciso ter segurança, né? Então é uma discussão muito pesada, mas que é inevitável que seja feita aí nos próximos anos, junto com a reforma política e tributária que esse país tanto precisa. Bom, vamos dar uma pausa na nossa conversa com o prefeito Alex Freitas de Contagem. Vamos falar. Bom, de volta com o prefeito Alex de Freitas, ele falando dessa peixe de Contagem ser uma cidade rica, mas que é uma cidade que possui ali uma série de problemas estruturais e uma dívida social muito grande. Contagem sofre com o aumento da violência, né, prefeito? E problemas sérios também na saúde pública, né? Infelizmente, Contagem nos últimos anos estampa os jornais apenas quando são as páginas policiais. Lamentavelmente, o índice de criminalidade, os crimes violentos vem crescendo nos últimos 2 anos, acho quase 60%. E é um problema metropolitano e precisamos da ajuda do Estado. Já tive, antes de tomar posse com o governador do Estado, fui muito bem recebido por ele, entendendo naturalmente a dificuldade por que passa o Estado de Minas Gerais. E é preciso que a gente observe isso. A gente discutia agora há pouco o IPTU e a gente tem que ter a responsabilidade de reconhecer, para além do discurso político, eleitoreiro, que se a gente não tomar cuidado e não cuidar daquilo que é receita e dever do município também, a gente pode acabar do mesmo jeito como terminou a nossa vizinha rica, Betim. Olha a situação que enfrenta lá o Vitório Medioli hoje, sem pagamento da folha dos servidores, devendo quase 300 milhões a fornecedores. Por quê? Porque durante algum tempo se achou que aquele dinheiro não acabaria, que poderia ser farra, o IPTU era de graça, enfim. É preciso zelo com o patrimônio público e responsabilidade com a gestão daquilo que é público. Me perguntou aí, eu quero responder aqui, se me permitem, ao morador da Ressaca, da região da Ressaca, me perguntando sobre a UBS do Arpoador. Isso. Você me fez a pergunta, Paloma? O secretário acabou de me passar aqui por mensagem que essa obra foi entregue à população, já foi paga. Porque ele comentou que já está praticamente pronto, não vai funcionar. Aparentemente pronto por fora, mas ela não tem piso e ainda não tem os equipamentos necessários para funcionar. Então a empresa foi acionada para concluir a obra que ela já recebeu, verifique, né? Então é nosso dever, chama a empresa, tem garantia, ela tem que entregar a obra pronta e vamos equipar para que ainda no mês de março, no máximo, a gente entregue e ofereça melhores condições de trabalho para os profissionais que ali trabalham e melhores condições para receber a população. Uma última pergunta, porque muitos ouvintes mandaram em relação à segurança. Um ouvinte mandou pra gente, então vou resumir o que todo mundo mandou. Hoje o efetivo da Guarda Civil de Contagem está em déficit de 112 guardas e existem 76 aprovados em concurso público aguardando nomeação. E mais de 7 meses que teve esse concurso. É a Guarda Municipal, né? E até hoje não tivemos um posicionamento concreto do governo. Gostaria de saber uma previsão do prefeito e se vai ter a convocação desses homens para estarem reforçando a segurança do nosso município. Olha, nosso desejo é aumentar o efetivo da guarda e propiciar para a população mais segurança. Agora, eu só posso dar essa resposta para esses... e essas pessoas de fato venham sendo angustiadamente perguntando sempre, desde a campanha eu venho encontrando com todos eles. Essa resposta a gente dá no mês que vem, uma vez terminado o levantamento financeiro da prefeitura, a capacidade de endividamento, o nível de comprometimento que a Folha tem hoje. E a gente vai se reunir com todos eles, como é meu desejo. Criamos uma comissão permanente de diálogo com o servidor, que vai servir também para esse tipo de debate com quem presta concurso para a prefeitura, mas eu me comprometo e inclusive mandar a resposta aqui para vocês da 98, para que vocês digam a esses cidadãos que têm esperança de serem servidores públicos em Contagem e ajudar na segurança,
aquilo que o município decidiu fazer, tá? Até o meio de fevereiro a gente dará essa resposta para os interessados. Compromisso firmado, então. Eu só tenho que agradecer a presença do prefeito de Contagem, Alex de Freitas, se dispôs a vir, veio, respondeu as questões dos nossos ouvintes, conversou bastante, um papo agradável. Paulo, prefeito, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, é um prazer ter estado aqui. Cheguei um pouco nervoso, tenso, não estou acostumado com isso. Não, relaxa, calma. Traz o Rivotril pro prefeito, gente. Vai, bloqueio. Você não serviu maracujá no prefeito? Não, eu coloquei só uma alprazolam, uma coisinha pouca. Então tá. A sua vodka, como é que chama a vodka? O molotov? Você Uma pinga explosão na de água, sabor?